Vamos então começar o nosso estudo. A gente está vendo o quinto tratado de Maitreya, chamado Tathagata, ou chamado Mahayana Uttaratantra Shastra. Um comentário do Asanga sobre esse tratado, e que o assunto principal desse tratado é o Tathagata Garbha, que significa a semente da mente de Buda, que está presente em todos os seres, né? Então a gente já viu o primeiro ponto, que é sobre o que é Buda, o que é Buda, né? E a gente está vendo agora sobre Dharma. Esse tratado, como a gente já viu antes, foi um ensinamento que Maitreya deu para a Sangha, porque a Sangha não estava conseguindo compreender a Prajnaparamita, e ele pediu orientações específicas para Maitreya. Para o Bodhisattva Maitreya. E então, ele meditou durante 12 anos, né, na caverna, não obteve nenhum resultado do que ele estava esperando, né, até que ele finalmente se encontrou com Maitreya, que o levou para o céu de Tushita, onde ele recebeu os ensinamentos, né. Depois, no retorno, o Asanga compartilhou esses ensinamentos com seu irmão Vasubandhu. Então, os dois são os principais mestres que trazem esse ensinamento do Maitreya para a gente, né? Os primeiros textos falam bastante sobre a vacuidade das coisas, a vacuidade do eu. E esse texto, esse último, que é a coroa, por assim dizer, né? Ele está coroando o ensinamento de Maitreya, ele já fala mais especificamente sobre o que é essa mente de Buda. Então, a gente já começou a ver sobre o Dharma, a gente viu as características do Dharma. Deixa eu pegar aqui. A gente viu algumas características do Dharma e a gente está analisando especialmente o fato de que como que o Dharma ele fala sobre a verdade, sobre as duas verdades da cessação do sofrimento e do caminho para levar à cessação do sofrimento, que é a terceira e a quarta nobres verdades. Eu estou pensando em fazer o seguinte, pegar o texto todo e depois a gente fica mais livre para poder conversar sobre ele, o texto todo do ensinamento do Maitreya. A primeira parte a gente já viu, só uma forma só da gente estar retomando, né? Ele diz assim, né? Deixa eu ver se esse é o 9. Diante daquilo que é nem não existente, nem existente, nem ao mesmo tempo existente e não existente, nenhuma outra coisa diferente de existente e não existente, aquilo que é inacessível à especulação hipotética, desprovido de determinação verbal, pacífico, e que deve ser conhecido a partir do interior, diante desse Dharma semelhante ao sol que irradia a luz consumidora da sabedoria primordial imaculada e que por ela destrói completamente o apego, a aversão e a ignorância em relação a todos os objetos dos sentidos, diante desse Dharma eu me prosterno. Quer dizer que nesse pequena precezinha de homenagem e de prosternação, a gente já tem ensinamentos muito profundos, né? Sobre o sentido do Dharma e sobre a ação desse Dharma. Mas vamos adiante. No versículo 10, a gente tem
Esse Dharma que é livre das paixões e pelo qual nos tornamos livres das paixões, tem a característica das duas verdades, porque, primeiro, ele é inconcebível sem dualidade e sem discriminações. Segundo, ele é puro, claro e é um antídoto aos obstáculos. Foi mais ou menos, foi nesse ponto que a gente parou da última vez. Vamos seguir, que aí a gente pega toda essa parte do texto, depois a gente comenta. O versículo 11. A liberação das paixões se resume nas duas verdades da cessação do sofrimento e do caminho. É preciso saber que elas possuem cada uma três qualidades. Versículo 12. A verdade da cessação, que é a cessação do sofrimento, a terceira nobre verdade, é inconcebível porque ela é inacessível ao raciocínio, ela é inexprimível e ela é conhecida apenas pelos nobres bodhisattvas. Ela é sem dualidade, livre de conceitos, porque ela é quietude. A verdade do caminho, que é o caminho que leva à liberação, é pureza e etc. Isso quer dizer que ela é clareza e antídoto aos obstáculos. Por essas três qualidades, ela é semelhante ao sol. Aqui esse ponto a gente termina. Como que a gente vai um pouco que destrinchar isso que a gente está vendo aqui? Nós vimos, quando nós falamos de Dharma, a gente pensa no ensinamento do Buda, a gente pensa no sentido de Dharma como a verdade, a verdadeira natureza das coisas. Então a gente tem esse aspecto do Dharma que é muito parecido, que é a mesma coisa, né, por assim dizer, é a mesma coisa da terceira nobre verdade. Qual que é a terceira nobre verdade? O sofrimento tem um fim. Já que a causa do sofrimento é a ignorância, se a gente consegue eliminar a ignorância, se elimina o sofrimento. Essa terceira nobre verdade é a nobre verdade que fala do nirvana, porque o nirvana é o estado onde não existe sofrimento. Então, quando acaba, nós eliminamos a ignorância, eliminamos também o sofrimento, e então nós entramos no estado chamado de extinção. Isso foi muitas vezes traduzido pelos primeiros ocidentais que conheceram o budismo, né? Eles traduziram isso dizendo que o nirvana era um estado de niilismo, né? Não existe nada, né? A gente ouve muitas vezes as pessoas falando isso, às vezes, essa compreensão errada do budismo, falando, nada disso existe, se tudo é ilusão, nada existe, não existe nada, entende? Então, assim, e o Buda nunca falou isso, né? Ele o tempo todo, ele insistiu em que esse ponto de vista era extremamente negativo, prejudicial e que prendia as pessoas cada vez mais no samsara. Da mesma forma como o Buda, ele nos seus ensinamentos, ele ia contra o pensamento do eternalismo, que é aquela a duração eterna das coisas, como se as coisas tivessem uma solidez que pudessem durar para sempre, né? Ele também falou que, então, quando ele diz que as coisas não existem, ele também diz que as coisas não existem, né? Ou seja, também não significa que não existe nada, que é tudo nada, a negação, né? Não é a afirmação e não é a negação, né? Porque esse é um modo de funcionamento dualista da mente, né? Por que as coisas não existem, né?
porque as coisas estão todas as coisas, nós mesmos estão em contínua transformação. É um movimento. Não, os objetos eles não ficam estáticos, os objetos, as coisas, as pessoas, não são fixos, estáticos. Se fossem fixos, não haveria movimento, né? Todas as coisas seriam como se fosse um retrato, né? Elas ficam assim para sempre, não mudam nunca, né? Um retrato que não fosse feito de papel, né? Porque já que é feito de papel, esse papel vai se estragar com o tempo e vai desaparecer em algum momento, né? Então, esse as coisas não são estáticas. Elas têm uma natureza, pela própria natureza dos fenômenos, eles estão em contínua mudança. Por quê? Todos esses fenômenos, eles são condicionados, eles são produzidos, né? Eles acontecem quando a gente reúne causas e condições, né? Aqui, para poder fazer esse sino, você tinha uma substância, uma matéria-prima, que é o cobre e o, os elementos, né, os metais do qual ele é feito, bronze, estanho, né, cobre e estanho, né, que forma bronze. Então, os elementos tinham os minerais do que ele é feito. Esses minerais, eles precisaram ser retirados de onde eles estavam, levados até um cadinho, colocado em alta temperatura para ser derretido, retirar desses materiais toda a escória, tudo aquilo que é um elemento que não tinha utilidade, né? Que é os outros, as pedras e todas as impurezas do metal, até a gente ter um metal puro, fazer a liga certa dos dois metais. Vocês veem que são várias condições, ou seja, aquele metal ele teve que passar por processos, né? Isso que a gente está chamando de condições. Tinha que ter uma pessoa fazendo isso, né? Vamos supor, se a gente tivesse lá o forninho, o cadinho e até o fogo, tudo, mas não tivesse uma pessoa que levasse o metal até aquele lugar, isso o objeto não ficaria pronto, né? Além da pessoa, tem que ter a ideia do objeto, alguém tem que ter pensado sobre isso, desenhado, experimentado várias vezes, tentado, viu que não deu certo, até encontrar uma forma que desse certo. E antes disso, também é preciso que tenha alguém que se interesse em ter um objeto desse tipo para poder utilizar de uma determinada forma. Então, são tantas coisas que são necessárias reunir para que a gente possa ter o objeto que é esse sino, que a gente diz que a existência dele é uma existência condicionada. Se esse sino não tivesse nenhuma utilidade ritual, ele não existiria. Ele existe porque tem uma utilidade ritual na prática budista. Se não tivesse uma pessoa que conhece como trabalhar o metal, ele não existiria, né? Se a gente estivesse num lugar onde nós não tivéssemos esses metais, se eles não pudessem chegar até nós, ele não existiria. Então, é necessário que uma série de causas e condições estejam reunidas para que todas as coisas existam. Para que essas árvores existam, é importante que a semente tenha caído aqui, que a semente tenha germinado, que tenha tido períodos de chuva, períodos de sol, e que ninguém tenha destruído a plantinha quando ela nasceu. Porque se tivessem passado um trator aqui, logo que a plantinha nasceu, a gente não teria essa árvore. Então, não só a reunião de condições favoráveis, como a ausência das condições desfavoráveis, né? Nós estamos aqui porque reunimos condições favoráveis, né? As mais imediatas são o nosso pai e a nossa mãe. Se eles não tivessem se conhecido, nós não estaríamos aqui, poderíamos ser uma outra pessoa, ou seja, não faz sentido, nós não existiríamos aqui, né? Então, são
os fenômenos eles dependem dessas causas e condições. E como essas causas e condições elas mudam, estão sempre mudando o tempo todo, eles estão num processo de eterna transformação. É isso que a gente chama da impermanência. A impermanência não quer dizer apenas que as coisas não são eternas. A impermanência significa que as coisas não são estáticas, paradas, densas, fixas. Todos os fenômenos, por isso é que a gente chama de fenômenos, em vez, né, de para evitar uma impressão densa das coisas. Todos os fenômenos estão em constante processo de mutação. Esse é o ensinamento importante que a gente tem que pensar, porque nós lidamos na vida com as coisas que acontecem na nossa vida sempre muito apegados numa ideia falsa de que as coisas são estáticas, né? Então eu comprei um carro, então esse carro ele é uma coisa que dura para sempre, minha casa dura para sempre, né? Uma joia que você tenha, ou então todas as coisas a gente vê de uma forma muito concreta. E isso faz com que a gente desenvolva um sentimento de apego a essas coisas, porque nós sentimos que os objetos que são agradáveis e úteis para o nosso ego, nós queremos possuir eles e queremos que eles sejam iguais, os mesmos para sempre. Então a gente compra uma banana, porque a banana é útil para o nosso ego, porque é alimento, além de ser agradável. Mas a gente pega essa banana e a gente quer que ela fique ali na nossa frente para sempre, né? Ela vai ficando, só que ela vai amadurecendo, depois ela vai apodrecendo e nós não temos controle sobre isso. Isso é desesperador para o ego, porque ele quer que a banana seja sempre exatamente no ponto. Mas ela vai mudando e de repente vai perdendo, e isso gera uma ansiedade, um sentimento de perda. Eu perdi aquilo, eu preciso de uma outra agora, né? E, e isso com todas as coisas, né? É muito angustiante para o ego perceber como todos os objetos eles têm um prazo de validade, né? Eles vão se deteriorando com o tempo, né? Falando do centro de retiros, a gente tem um centro de retiros e esse centro de retiros você limpa o terreno todo para ele ficar sem um mato muito grande, para ele ficar agradável de se andar por ele, de se trabalhar. Acontece que alguns meses depois o mato cresceu e aí você tem que cortar o mato novamente. Aí o mato cresce, você tem que cortar, você tem o tempo todo que estar cuidando da manutenção. Por quê? Porque os objetos não são bonitinhos, fixos com uma fotografia. Eles estão em processo de contínua transformação, né? E se nós não ficarmos atentos e fizermos as ações necessárias, as coisas vão se deteriorando, né? E aí aquilo que era um centro de retiro pode virar depois uma floresta, um matagal, né? Como a gente vê com as ruínas de civilizações antigas, que a gente vê às vezes as árvores crescendo no meio das pedras e tudo virou uma outra coisa, né? Bom, então, assim, esse é a questão desse ensinamento do Buda sobre a. Por isso é que ele diz que as coisas não existem. Não existem porque elas não têm uma existência em si mesmo própria, que faz com que elas consigam ter uma característica imutável. As coisas estão sempre mudando, né? E ao mesmo tempo, ele nega a ideia de a negação completa, a não existência, que ele fala, não existe essa não existência, porque as coisas estão aí, né? Você vai chegar e falar assim, isso, né? Não, nada disso existe. Como assim nada disso existe, né? As coisas estão aí, né?
uma estupidez a gente pensar isso, né? A gente observa os fenômenos acontecendo, né? Então, essa ideia também, ela é... Porque essa ideia nihilista, ela produzia a consequência natural dela é uma atitude de antiética absoluta em relação aos fenômenos e aos seres, né? Porque já que tudo acaba, então por que que você tem que fazer as ações positivas? Por que que você não vai fazer ações negativas, né? Já que tudo acaba, eu vou aproveitar para me dar bem o tempo todo e depois vai acabar tudo, eu vou desaparecer. A gente produz esse tipo de postura na vida que é altamente prejudicial, né? Principalmente porque você, pensando assim, você acaba fazendo muitas ações que produzem mal para você mesmo, para os outros e para o ambiente, como a gente já viu, e depois você tem que lidar com as consequências disso, né? Você e todos os outros. Ok, então a gente tá. Isso é quando a gente fala então de nirvana ou de essa extinção. A palavra extinção não significa que o eu se extingue ou que as coisas se extinguem. A palavra extinção significa que o sofrimento se extingue. É a extinção do quê? A extinção do sofrimento. As coisas, os fenômenos, os seres, eles continuam, só que eles não sofrem mais. Porque eles estão no... Por que que eles, de repente, eles param de sofrer quando eles estão no nirvana? Nesse paraíso. Esse é um paraíso, né, onde não existe sofrimento. Por que que os seres param de sofrer? Porque eles se libertaram da ignorância. E o que produz sofrimento é a ignorância. Ah, mas e os deuses que estão no mundo dos deuses? Lá eles também não sofrem. Eles não sofrem transitoriamente, porque como eles estão presos na ignorância de achar que eles são superiores aos demais, que eles são com uma alta opinião a respeito de si próprios, com o ego sendo exaltado o tempo todo, eles estão presos na ignorância do ego, eles acham que eles são aquele ego, né? E quando as causas e condições que fizeram que eles tenham renascido como deuses, quando essas causas modificam e desaparecem, a existência deles como deuses desaparece e eles retornam para os outros reinos do Sansara, onde existe sofrimento. Mas quando a gente vai para o Nirvana, as causas do Nirvana são a extinção da ignorância. Eliminou a ignorância, não existe mais nada, né? Então, o estado de ausência de sofrimento do Nirvana, ele não termina, porque a gente não tem mais a causa, né? Mas Fala. esse já seria o estado de Buda, no caso? Não, ainda não. Isso é um objetivo que foi ensinado pelo Buda, o objetivo do primeiro ciclo de ensinamentos, que é a extinção do sofrimento, né? O estado de arhat, quando você fica livre do sofrimento. Acontece que todo esse processo que faz com que você você não elimina completamente a ignorância. Ainda existe uma ignorância relacionada com o eu, que faz com que você esteja no nirvana, num estado de beatitude, e ele aparece em contraposição ao samsara. É interessante que as quatro nobres verdades, as duas primeiras falam do samsara, as outras duas falam do nirvana. O samsara significa tudo é sofrimento, né? E a causa do sofrimento é a ignorância. Isso é a construção do samsara. O nirvana, a ignorância pode ser eliminada, o sofrimento pode ser eliminado se eliminando a ignorância.
E a forma de eliminar a ignorância é seguir esse caminho óctuplo, né? Então você tem uma polaridade aqui. Você tem de um lado o samsara, onde existe sofrimento, do outro lado o nirvana, onde não existe sofrimento. Então a gente está dentro de uma dualidade. Existe sofrimento? Não existe sofrimento, né? Existir, não existir. A gente continua preso nesse funcionamento da mente, né? O Mahayana, o ensinamento que o Buda traz depois, né? Ele vai além disso quando ele fala não existe diferença entre o samsara e o nirvana. Tanto o samsara como o nirvana é um modo da concepção dualista da nossa mente, né? Esse estado de ausência de sofrimento, ele é falso. Assim como o samsara não existe mesmo, porque ele só existe por conta dessas causas e condições, ele é um equívoco, né? Ele é produzido por um equívoco, pela ignorância. Isso que a gente chama de nirvana é uma negação do samsara. Então, é uma negação de uma coisa que em si mesmo não existe. Então, ele também não existe, né? Porque para que exista o nirvana, é preciso que você negue, que você destrua a ignorância, que é a base do samsara. Se a ignorância não existe, você vai destruir o quê? Né? Então, essa especulação do Mahayana é que o objetivo dela é que a gente não fique preso a essa coisa. Ah, eu estou aqui no samsara, eu vou para o nirvana, eu vou atravessar esse rio e vou chegar na outra margem. A outra margem é a liberação, é o nirvana. São formulações que eram muito comuns na época do ensinamento do Hinayana. Bom, ele existe até hoje, mas assim, dentro do contexto do ensinamento do Hinayana, são formas muito comuns de se ouvir as pessoas falarem, mas essas formas elas são concretas, né? É como se existe uma terra, um país, que é o Sansara, eu atravesso um braço de mar, chego na outra margem do mar, lá é o Nirvana, né? Então, eu estou aqui, eu estou preso no Sansara, no sofrimento, eu atravesso esse braço de mar aqui, e aí eu encontro o estado de Buda, eu me torno Buda. Eu me torno Buda lá, no Nirvana, né? E não aqui. O ensinamento do Mahayana, ele é diferente porque ele diz que o Buda sempre existiu, o estado de Buda sempre existiu, a natureza de Buda é a natureza da nossa mente. Antes da gente nascer, ela já era natureza de Buda. Nós não vamos nos tornar Budas, porque a gente não pode se tornar uma coisa que a gente já é, né? Não existe, nós não vamos criar um estado de Buda, porque ele já existe, né? Todo o caminho do caminho budista é um caminho de, como a gente já viu algumas vezes, de autoconhecimento, de autodescoberta. É um caminho de descobrir aquilo que a gente é e que a gente esqueceu, que a gente não sabe, né? Mas não que a gente não vai se tornar Buda, a gente vai descobrir que nós somos Budas. Esse é o caminho, é esse. Por isso é que chama um caminho do despertar. Nós vamos acordar de um sonho, né? É isso. Quando a gente desperta, a realidade não mudou porque a gente desperta. A realidade continuou sendo o que ela sempre foi. A diferença é que a gente estava num estado de entorpecimento, de sono, nós não conseguimos enxergar a realidade, né? Esse é a metáfora do caminho. O caminho é um caminho de despertar, de ir acordando e se libertando daquele estado de pesado, de sono, de sonhos e despertando para um estado de realidade, onde existe luz, onde nós
encontramos com as coisas como elas são. Então, não é um processo de construção, entende? Sim. Se você achar que pode ser sério, me peça para ligar para os serviços de emergência ou para alguém em quem você confie. Tá bom. Fala. Se você achar que pode ser sério. Está querendo responder. Mas nesse contínuo, né, também, conforme a pergunta da Gabriela, né, em algumas pujas, né, que a mente de despertar possa ser estabelecida. Em outro ensinamento, o senhor disse que vai havendo lapsos, né, de progresso. Né? A gente também não pode abolir a ideia de progresso dentro dessa lógica ainda do Hinayana, digamos. Né? Então, seria uma primeira etapa, a mente do despertar, o estado de Arati, e daí o Nirvana. Não, o estado de Arati é um caminho que você segue, né? Pegando assim, abordando isso de uma outra forma, né? Vocês veem que as coisas têm muitos nuances e muitas formas diferentes da gente enxergar. Abordando de uma outra forma, o trabalho do Hinayana é um trabalho de eliminação dos fenômenos adventícios que tem na nossa mente. Então, a gente vai observar as nossas emoções, a gente vai observar os nossos pensamentos equivocados, a gente vai se libertando desses pensamentos, a gente vai se libertando dos condicionamentos, a gente vai se libertando da ideia errônea que a gente tem do nosso eu. E esse processo de ir se libertando aos poucos, esse processo progressivo, né? Ou seja, é um processo de você de renúncia, ir se libertando, eu paro de considerar esse aspecto da minha mente, assim, por exemplo, se eu estou tendo apego à comida, aí eu deixo de ter apego à comida, então eu me liberto desse apego, é um processo, eu renuncio àquilo, não quero mais aquilo na minha vida, é um processo de desapego, de renúncia. Isso é chamado de um caminho negativo, no sentido não negativo de ruim, negativo no sentido de ir cortando, eliminando, aparando. Você vai lapidando a sua pedra, né? Até que no final não sobre mais nada, né? Você vai cortando, 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 tirando tudo aquilo que não é verdadeiro, tudo aquilo que não é a essência. Então, esse caminho leva ao estado de Arhat, né? O caminho do Mahayana é um caminho diferente, mas você vê que ele está muito concentrado na ideia de uma essência cercada por escórias que você tem que ir eliminando, né? O caminho do Mahayana é um caminho um pouco diferente. O caminho do Mahayana diz: a mente de Buda já está presente em mim. O caminho do Hinayana é o seguinte: eu quero tirar todos os aspectos negativos e equivocados da minha mente para que finalmente apareça a mente de Buda, tá? Ou eu me torne Buda. O caminho do Mahayana é o seguinte: a mente de Buda já está presente. Quais são as qualidades dela? Amor, compaixão, generosidade, ética, né? A paciência diante dos fenômenos que são desagradáveis. Então, se eu exercer essas qualidades, a mente de Buda ela vai se manifestando em mim. Então, eu não preciso me preocupar em eliminar as qualidades negativas do meu ego, porque elas vão sendo eliminadas à medida que a mente de Buda vai se tomando conta da minha mente. É um caminho diferente. Ele é menos doloroso, ele é um caminho positivo, que a gente vai desenvolver as qualidades de Buda que existem na nossa mente. Isso é uma palavra horrível que eu falei, porque essas qualidades de Buda, elas estão presentes na mente de Buda, plenas, completas, elas não precisam ser desenvolvidas, né? A gente vai desenvolver elas na nossa mente conceitual para que
essas qualidades possam se manifestar, e elas se manifestando é a mente de Buda que vai estar se manifestando. Você falou da mente do despertar. O que é? Esse é um grande ponto, muito interessante. A bodhicitta, a mente do despertar, é a semente. A gente viu, a mente do despertar é a semente do estado de Buda, né? Qual que é a semente do estado de Buda? É a bodhicitta. Chitta significa mente, bodhi, o despertar, o estado de Buda. A mente do estado de Buda. A mente do estado de Buda é a mente de Buda. Entendeu? Então, como é que a gente desenvolve a mente de Buda em nós? Desenvolvendo a mente de Buda. Isso que significa bodhicitta. Desenvolvendo a mente de Buda. Em outras palavras, como é que eu faço para andar? Como é que a gente aprende a andar? Andando, não é? Você não aprende a andar engatinhando. Engatinhando, você engatinha, você não anda. Para andar, você precisa andar, né? Então, a mente de Buda, como que a gente desenvolve plenamente a mente de Buda? Desenvolvendo a mente de Buda. Isso que significa a bodhicitta, em última essência, né? Então, por isso é que diz que só a bodhicitta pode nos conduzir para o verdadeiro despertar, claro, né? Porque se não tiver a bodhicitta, se não tivesse mente de Buda, não haveria despertar, né? Então, como que a gente faz para nós nos tornarmos, entre aspas, Budas? A gente tem que desenvolver a mente de Buda. O que é esse desenvolver a mente de Buda? A gente tem que pegar essas qualidades da mente de Buda e expressá-las, trabalhar com elas, né? As qualidades da mente de Buda são basicamente, né, essencialmente, o amor e a compaixão. Desenvolvendo o amor e a compaixão, que são as grandes qualidades, são as qualidades é, desenvolver o desapego e a renúncia é algo sofrido para o nosso ego. Como que eu vou renunciar a uma coisa que eu acho tão agradável? É sofrido. Agora, desenvolver amor não é sofrido. É muito prazeroso desenvolver amor, sentir amor. Desenvolver a compaixão é extremamente um sentimento prazeroso que faz a gente se sentir tão bem quando a gente sente a compaixão. Ela dá um bem-estar muito grande. Então, essas qualidades, elas são até a generosidade. Quando a gente exercita a generosidade, a gente começa a perceber o prazer que existe em exercitar a generosidade. Isso faz com que a generosidade, a gente busque ela de uma forma cada vez mais, ela vai se auto-realimentando, né? Porque, então, o caminho do Mahayana é um caminho positivo, agradável, né? Muito mais fácil de ser seguido nesse sentido, né? Algumas vezes você vê no Mahayana utilizar essas metáforas do Hinayana, tipo, como se o Nirvana fosse o estado de Buda. Então, muitas vezes a gente vê isso. O caminho para alcançar o despertar é o caminho para alcançar o Nirvana, é o caminho para alcançar o estado de Buda. Então, a gente vai ver isso muitas vezes em alguns textos. Nesse texto aqui, inclusive, fala isso, né? Isso que está falando quando ele fala do Dharma, o Dharma como um aspecto da terceira verdade, que é a da extinção do sofrimento, e o Dharma como caminho, que é o caminho para chegar à extinção do sofrimento. Que é esse é o ponto que a gente estava vendo na semana passada. Mas, então, ele está usando também essa metáfora. Mas o ponto é que o que o Mahayana coloca é que esse caminho clássico para se alcançar o Nirvana, que é o estado de Arhat, ele não leva ao estado de Buda porque ele não desenvolve as qualidades do estado de Buda, ele não desenvolve o amor e a compaixão.
ele desenvolve a percepção de inexistência do ego, mas ele não desenvolve o amor e a compaixão, ele não chega ele não desenvolve a mente de Buda, não desenvolve a bodhicitta. Então, por isso, ele não leva ao estado de Buda, que para levar ao estado de Buda é importante que a gente trabalhe sobre essas qualidades da mente de Buda, né? Então, é mais importante do que a gente tentar exercer o desapego e a renúncia, o desapego do caminho do Hinayana, é a gente desenvolver as qualidades da mente de Buda. Quando eu desenvolvo a generosidade vai produzindo um desapego, né? Mas é um desapego prazeroso, né? Porque é um desapego que é uma libertação, assim, né? Você não é simplesmente que você desapego dá aquela sensação de que você não quer, mas você entrega, assim, tem um sofrimento, né? Na generosidade, aquilo é feito como uma libertação. É algo que, pronto, saiu, me livrei de uma amarra, me livrei de outra amarra. Quando a gente se liberta da nossa ideia de ego, nossa, é uma felicidade, porque a ideia de ego é extremamente pesada e difícil de ser carregada, né? Ok, né? A gente passou um pouco por aí, mas tudo isso está dentro desse contexto. O que para fechar de novo no texto que a gente está trabalhando, a gente percebeu que o Dharma, como ele tem esse sentido de verdade, ele significa a verdadeira natureza dos fenômenos, das coisas, dos fenômenos, dos seres, etc. Então, ele, nesse sentido, o Dharma é verdade. Enquanto verdadeira natureza dos fenômenos, ele é experimentado como Dharmadato, que é aquele campo mental onde você percebe os fenômenos tais quais eles são, né? Isso é o Dharmadato. A, a mente que percebe as coisas do jeito como as coisas são é o Dharmakaya, é o primeiro corpo do Buda, o Dharmakaya. O Dharmakaya, ele olha para o mundo e ele observa, ele experimenta o mundo e observa os fenômenos como Dharmadato, né? Dharma, né? Dharmakaya, Dharmadato, isso significa, Dharmakaya significa a natureza de Buda, a mente de Buda. Talidade significa as coisas tais como elas são. Então, a qualidade da talidade na minha mente é a mente de Buda, é o Dharmakaya. A talidade dos fenômenos é os fenômenos tais como eles são, é o Dharmadato, o espaço onde os fenômenos são tais como eles são. Essa é a verdade última, é a natureza última das coisas. O que quer dizer? Que, no fundo, a realidade das coisas é isso. É o Dharmakaya, o Dharmadato, é a mente de Buda, e as coisas são os fenômenos que estão sempre em constante mutação, né? Então, isso a gente viu, ele é, a nossa mente habitual, ela tem uma dificuldade de perceber a natureza das coisas dessa forma. Por isso é que se diz que o Dharma, então, ele é inconcebível, ele não é possível de ser compreendido pela nossa mente habitual, ele não é possível de ser transcrito em palavras. Ou seja, em outras palavras, tudo que eu falei agora sobre o Dharma é uma grande mentira, porque o Dharma não é nada disso, tudo isso são palavras, né? O Dharma está além dessas palavras, mas essas são as palavras que melhor descrevem, que melhor nos ajudam espero que sejam as melhores, que melhor nos ajudam a realmente compreender e experimentar a realidade das coisas como elas são, né? Então é importante a gente entender que não é com a mente conceitual que a gente vai chegar lá. Quando a gente tiver aquela sensação, agora eu entendi, a gente não entendeu.
né? Não é assim, né? Não é raciocínio. O raciocínio não leva a, o Dharma, como ele diz, ele deve ser. Lembra quando ele falou um momento? Ele deve ser experimentado do interior, né? De dentro, né? Isso significa a gente deve experimentar o Dharma, vivenciar o Dharma a partir do estado de meditação, onde a gente se encontra com o Dharma, apagando, quietando a nossa mente. A gente precisa aquietar a mente, porque a mente ela faz um grande barulho, né? Não sei onde vocês estavam ontem, se vocês ouviram à noite o barulho da festa que estava acontecendo. Não? Ah, bom. Eu moro lá perto, então eu ouvi a noite inteira. Então, assim, a mente ela faz um barulho, faz um barulho. É um festival pirotécnico, são fogos de artifício e barulho o tempo inteiro. Não tem como a gente perceber as coisas como elas são desse jeito. A gente precisa pacificar a mente e deixando ela mais tranquila, tranquilinha, até um estado em que ela esteja quase, quase parada, né? Assim a gente tem condições de ter a percepção das coisas, né? A percepção do Dharma. Então, todos esses aspectos do Dharma que ele falou até aqui, que incluindo que o Dharma não tem, ele está livre dos três venenos, que é o apego, a aversão e a indiferença, e que também está livre do karma, uma vez que o karma ele é um funcionamento da mente conceitual, né? São as formações kármicas criam as formações mentais, criam os caminhos da mente conceitual, né? Quando a gente vai surgindo de novo para uma nova existência, as formações kármicas, que significam o modo de funcionamento habitual da nossa mente, na nossa última existência, né? Esse modo de funcionamento habitual vai produzir uma mente que funcione, que reproduz esse modo de funcionamento habitual. Isso são as formações kármicas. Então a gente nasce com uma mente já toda programada, né? Toda um grande programa, né? As formações kármicas são um programa de funcionamento. Então a gente joga uma informação, a mente vai processar a informação desse jeito, porque ela foi programada para funcionar desse jeito. Isso é a nossa mente conceitual. A mente de Buda não tem programa nenhum, né? Você aparece um fenômeno, ela enxerga o fenômeno como ela é, sem nenhum programa, né? Tá. Isso a gente viu que são os aspectos do Dharma que tem a ver com o estado do Nirvana, que é a ausência de sofrimento, a ausência de ignorância. Mas tem outras qualidades do Dharma também que estão relacionadas ao caminho. Por quê? Veja bem, o Dharma também é o ensinamento do Buda. O Buda ensinou para a gente como a gente chega ao estado de Buda. Então, esse ensinamento dele sobre como a gente chega ao estado de Buda também é chamado de Dharma. A gente acabou de falar isso agora, quando a gente falou a mente de Buda. Como que a gente chega na mente de Buda? Com a mente de Buda. Ou seja, como a gente chega na mente iluminada, a Bodhi, né? A gente chega com a Bodhicitta. Não é isso que a gente viu? Então, é isso que ele está falando aqui. Como que a gente chega no Dharma? Com o Dharma. Então, esse Dharma, prática, né? O como que eu vou fazer para poder chegar ao estado de Buda, para poder chegar ao Dharmakaya, Dharmadato, a mente de Buda, é o caminho, né? O caminho para alcançar o estado de Buda no Mahayana passa pelas 6 paramitas, desenvolvendo a generosidade, a ética, a paciência, a energia incansável, a alegria, a energia incansável, a concentração e a prajna, que é o estado de luminoso da mente que percebe, que consegue
a inteligência que percebe os fenômenos. Prajna chama de inteligência, né? Então, desenvolvendo isso de uma forma perfeita, né, porque são paramitas, né? Se a gente desenvolve essas paramitas de uma forma perfeita, essas qualidades de uma forma perfeita, a gente alcança, então, esse estado de Buda. Então, esses 3 últimos aspectos, qualidades do Dharma, dizem que ele é puro, porque ele se liberta das impurezas que, que obscurecem a essência. Quando a gente pratica as qualidades das paramitas, a gente vai abandonando, aos poucos, a gente vai abandonando os aspectos pequenos, limitados da nossa mente. A gente vai enxergando as coisas de uma forma diferente, né? Quando você desenvolve a generosidade, você percebe a felicidade das pessoas quando elas obtêm um determinado objeto de desejo, né? Que você também tem. E você aprende a ficar feliz com a felicidade dos outros, né? Então, se você tem um objeto, só você fica feliz porque tem ele. Quando você desenvolve a generosidade, você permite que um outro usufrua desse objeto. E quando o outro está usufruindo desse objeto, ele está feliz e você está feliz também porque ele está feliz, né? Porque a gente está desenvolvendo amor, está desenvolvendo a compaixão, né? Então a gente passa a ficar feliz com a felicidade dos outros. Com isso a gente não tem mais necessidade de possuir, de ter nada, né? Tudo que vem para você, você já distribui para os outros e você vê os outros felizes e você fica mais feliz ainda, né? É isso. E se todos estão fazendo isso, a gente vive num paraíso, um nirvana, né? Tem aquela metáfora de Platão sobre o céu e o inferno, quando ele fala que no inferno você tem as pessoas estão diante de um banquete maravilhoso, mas acontece que os cotovelos delas estão virados ao contrário e elas têm braços muito compridos, então elas não conseguem pegar um alimento e levar para a própria boca. Não conseguem. Então elas veem aquela comida, não conseguem se alimentar e elas sofrem. Isso é o inferno. No céu é diferente. Tem um banquete maravilhoso, delicioso na frente. As pessoas têm os cotovelos virados para trás, né? E os braços muito longos. Mas elas dão de comer uns para os outros, né? Então, isso é Grécia, né? Isso é Platão, mas a gente vê o quanto que é budista e mahayana esse conceito, né? A generosidade ela é assim, né? Então a gente vai se livrando daquelas coisas mesquinhas do nosso eu. O nosso ego vai se tornando mais suave, ele passa a ser um ego generoso. Um ego generoso é um ego maravilhoso. Por que a gente vai eliminar o ego? O ego é a forma como eu me manifesto no mundo. Se eu deixo o meu ego dele ser egoísta e transformo ele num ego generoso, o mundo vai ficar feliz, né? E eu vou me aproximar do estado de Buda. Ao mesmo tempo, o Dharma também é claro, ou seja, ele possui uma inteligência, ele possui uma capacidade de percepção. Isso é que significa claridade da mente. Essa capacidade de olhar para as coisas de uma forma inteligente, perceber as coisas como elas são, compreender a natureza das coisas, né? Os textos dizem que o Buda ele olhava para as pessoas e ele conhecia as pessoas desde milhares de vidas antes e milhares de vidas na frente, ou seja, ele via o fenômeno na sua totalidade, né? Então ele tinha como realmente ajudar, porque ele sabia aonde que a coisa estava pegando ali, como que a pessoa chegou até esse ponto, né? Como que ela se construiu até esse ponto, né?
E o Dharma desempenha o papel do próprio antídoto, que neutraliza todos os venenos. Quando a gente segue o caminho, seguindo, desenvolvendo as paramitas, a prática das paramitas, para a gente alcançar, ou seja, seguir o ensinamento do Buda, a prática das paramitas, a prática das paramitas vai sendo o antídoto para os venenos. A gente vai deixando de ter apego, a gente vai deixando de ter aversão, e a gente vai deixando de ter indiferença pelas coisas. As coisas vão ganhando importância para a gente. Embora não despertem o nosso apego nem a nossa aversão, elas ganham importância, elas passam a ser importantes. A diferença dessa indiferença, né, que a gente estava vendo, eu acho que é a importância. Né? Acho que importância não implica necessariamente desejo ou aversão. Né? Então, considerar todos os fenômenos apenas como importantes, sem desenvolver apego, aversão nem indiferença. É isso que é esse aspecto do Dharma enquanto caminho, né? E principalmente no que a gente está... O iPhone está aqui falando até. Pegando a partir da questão da prática do caminho enquanto Mahayana, a gente entender que quando a gente fala da bodhicitta, a gente fala, existe a bodhicitta de aspiração e a bodhicitta de aplicação, né? A bodhicitta relativa e a bodhicitta última, não é isso? O que é a bodhicitta última? É a mente de Buda, que aí a gente vê a questão a vacuidade, a questão da união da vacuidade com compaixão, a percepção de que a vacuidade existe luminosidade, a clara luz, né, que existe no conceito da vacuidade. Isso é bodhicitta última, a gente está falando da mesma coisa. É o Dharmakaya, é a mente de Buda, a talidade. Também às vezes chama de tatatá, que são as coisas como as coisas são, né? Isso é bodhicitta útil. A bodhicitta relativa é o caminho, né? Está relacionado com o caminho. Quando nós estamos, a gente tem esse ensinamento das as duas verdades, a verdade relativa e a verdade última, né? A verdade última é isso que a gente está falando aqui até agora, não é? Essa natureza, a verdadeira natureza dos fenômenos, tais como eles são. Isso é a verdade última. A verdade relativa é os fenômenos da forma como eu percebo os fenômenos. Essa verdade relativa é a verdade que está relacionada com o samsara, com a nossa mente, o nosso estado atual, quando a gente está muito fascinado pela nossa mente conceitual. É um estado de fascinação. A nossa mente conceitual, ela fala oi, a gente opa, né? Já está ali. Né? Qualquer coisa que o pensamento surgiu, a gente já está pronto para receber o pensamento. Um pensamento, né? É um vício que a gente desenvolveu, né? Em relação ao funcionamento dessa mente, porque existe um movimento, é que nem ver televisão, né? Você pode estar vendo uma coisa interessante ou uma coisa que não é interessante, mas a nossa mente fica captada, fascinada pelo movimento das imagens e as cenas e as coisas que vão aparecendo ali, né? A nossa mente conceitual ela é assim, então a gente fica fascinado por ela e aí surge um pensamento, aí a gente segue esse pensamento, produz emoções, a gente se mobiliza com aquela coisa e tal, sofre, né? Ri, fica feliz, acabou aquele pensamento, apareceu um outro pensamento, leva a gente para um outro lado e tal. Isso é
uma panela assim cheia de uma sopa de ilusões e de conceitos, de pensamentos, de emoções que vão de historinhas, né? A mente vai construindo uma série de historinhas. Essas historinhas vão ocupando o nosso tempo, o tempo vai passando, e aí quando chega a hora da gente deixar o nosso corpo, a gente passou o tempo inteiro prestando atenção na tagarelice da mente e a gente não percebeu a nossa natureza. Aí o que acontece quando a gente morre? A gente mergulha num coma profundo, que é a mente que é o estado de escuridão da ignorância, né? Então, a gente não percebe que a nossa natureza é clara luz. Se a gente não percebe a clara luz, a gente vê a profunda escuridão, né? Mulher cega. A mulher cega. A única coisa que a gente chega, quando a gente chega no final da nossa vida, nós nos tornamos apenas uma mulher cega, né? Que não tem o poder de, de enxergar as coisas como elas são. Não é uma mulher com visão, como é a Prajna, né? A mulher que é o aspecto feminino, assim, da mente que percebe as coisas como elas são. É justamente o contrário disso, né? Ok, e aí vai, da partir daí a gente pega todos os caminhos errados que surgem, a gente tem o caminho certo, o caminho errado, a gente vai pegando sempre os caminhos errados e acaba nascendo de novo, né? Voltando a existir. Enfim, então essa mente conceitual, ela nos fascina demais. E ela está sempre produzindo esse discurso, então a gente tem que ir se descolando dela, né? Tem um processo mais fácil da gente fazer isso, né? Primeira coisa, o Buda fala, parar de fazer o mal e fazer todo o bem que a gente possa. O que tem nesse parar de fazer o mal? Por causa da mente conceitual, a gente desenvolve emoções. Por causa das emoções, a gente faz ações negativas. Então, é mais fácil a gente perceber as ações negativas e não fazê-las, e controlar a nossa mente para a gente não fazer. Eu estou querendo dar um soco nessa pessoa, sabe? Mas eu não vou dar. Estou morrendo de raiva por dentro, mas eu não vou fazer, porque eu vou agredir, é uma agressão, é uma ação negativa, eu não vou fazer. Então, a gente controla os nossos atos. Primeiro, se a gente não consegue controlar os nossos atos, a gente vai conseguir controlar as nossas emoções, os nossos pensamentos? Jamais. Primeira coisa, controlar os nossos atos. É mais fácil de controlar os nossos atos, né? Você sai de perto, você faz alguma coisa. É o primeiro véu que a gente tem que retirar, né? A gente conseguindo controlar os nossos atos, na hora que a gente senta para a meditação, a gente vai ver as nossas emoções e aí a gente vai perceber elas com um distanciamento, vai deixar as emoções seguirem o seu caminho, a gente não vai embarcar nas emoções, a gente vai ficar de fora observando elas. Quando elas passarem, a gente respira aliviado, me livrei de uma emoção. A gente se descola da emoção. Então, assim a gente consegue lidar com essas emoções perturbadoras. Emoções agradáveis e positivas, que fazem bem, é outra história. A gente está falando aqui das emoções perturbadoras, que é a raiva, o desejo, o orgulho, os ciúmes, a vaidade, né? A inveja, essas emoções que, que fazem, que são os nossos maus conselheiros, que fazem a gente ter ações negativas. Conseguindo controlar essas emoções, fica mais fácil da gente perceber os nossos pensamentos e a gente interromper o fluxo
o discurso dos pensamentos, quando eles surgem, como que a gente vai trabalhar sobre os pensamentos, né? Primeiro, a gente não vai embarcar no discurso dos pensamentos. A gente vai perceber os pensamentos e deixar os pensamentos sumirem. Mas a gente vai registrar um pensamento, vai registrar outro, vai registrar outro. E vai meio que se perguntar, mas por que isso, né? E a gente vai ver que a gente aprendeu a funcionar de um jeito que quando acontece uma determinada coisa com a gente deve reagir de uma determinada forma. Então a gente começa a perceber essas ideias que existem na nossa mente, que são ideias preconcebidas, preconceituosas, são ideias que foram aprendidas. Então a gente vai descobrindo os nossos condicionamentos. Quando a gente identifica os nossos condicionamentos, a gente se liberta deles. A gente não precisa mais fazer as coisas dessa forma condicionada, porque a gente enxergou o condicionamento. Então, a gente tem a oportunidade de fazer as coisas de uma forma diferente. Então, esse é o trabalho que a gente faz sobre os pensamentos com a mente conceitual. Mas uma mente perturbada por emoções, a gente não consegue ter essa percepção aguda para perceber os condicionamentos e se desligando deles, né? Percebendo que isso aqui não sou eu aprendi a fazer assim, me ensinaram a fazer assim, mas isso não sou eu, né? Posso fazer isso de uma forma diferente. Qual é uma forma diferente que seja agradável, que seja boa para todos, que eu possa fazer as coisas dessa forma, né? A gente vai observando a nossa vida, as histórias da nossa vida, a gente percebe como a gente acaba repetidamente, a gente cai numa situação onde a gente toma sempre as decisões erradas, reagindo de uma forma negativa, quando as coisas vão acontecendo e as histórias sempre terminam do mesmo jeito. As histórias amorosas são assim, né? Todas as outras histórias são muito assim, né? A gente fala, poxa, mas de novo, eu estou de novo nessa situação, eu caí de novo. Aí vem aqueles pensamentos, minha vida é sempre... Eu tenho um destino esquisito, estranho, isso só acontece comigo, sempre acontece assim comigo. Eu nunca tenho uma história com um final que eu gostaria de ter, que se desenvolva desse jeito, sempre acontece assim. Então, tudo isso são os scripts que estão na nossa mente. Começou uma historinha, a mente fala lá, tac, 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 script, pum. Pegou o script, segue o script. É a peça de teatro, vai acontecer do mesmo jeito. Muda o nome das pessoas, né? Os objetos, as situações, né? Mas o final é sempre o mesmo. Às vezes muda um pouquinho, mas acaba sendo sempre o mesmo, né? Então, quando a gente se liberta do jugo das emoções, a gente começa a perceber esses scripts que tem na nossa mente e a gente fala, não, pera, eu não vou fazer assim. Não preciso seguir assim. Eu conheço essa história. Se eu faço isso nesse momento, se eu respondo desse jeito nesse momento, vai terminar daquele jeito. Então, se eu não sei o que responder, eu vou ficar calado aqui, né? Eu preciso encontrar uma outra saída, né? Aí a gente acaba. Primeiro a gente não faz e depois a gente consegue fazer a outra saída, né? Essa nova saída, ela vai representar um outro condicionamento mais sutil que tem na nossa mente. Então, quando a gente se libertar desses condicionamentos mais grosseiros, a gente vai começar a perceber que aquilo não, que as nossas soluções que deixaram a gente tão felizes, né? Me livrei desse inferno da minha vida de séculos assim, a gente percebe que a gente está ainda funcionando em cima de condicionamentos. E aí fica mais fácil a gente perceber os novos condicionamentos quando a gente aprendeu a perceber os mais grosseiros. Assim, isso vai ser um processo de sutilização desses condicionamentos, né? A gente pode desenvolver condicionamentos positivos que produzem sentimentos positivos, qualidades positivas da mente que fazem com que a gente faça o bem,
que fazem com que a gente desenvolva as qualidades da mente de Buda. Esses condicionamentos são úteis, né? A gente não precisa se libertar da mente conceitual. A gente só precisa fazê-la funcionar de uma forma adequada, que nos ajude a encontrar o despertar. A gente tem que corrigir a forma de funcionamento da mente. A nossa mente conceitual funciona a partir das formações kármicas, dos hábitos mentais. Então, se eu paro de desenvolver hábitos mentais que produzem sofrimento para os outros e para mim, e se eu desenvolvo a minha mente fazendo hábitos mentais de coisas boas que fazem o bem para os outros e o bem para mim, então isso vai transformando a minha mente conceitual. Ela continua sendo mente conceitual, mas ela deixa de ser uma inimiga, passa a ser uma aliada no meu caminho para o despertar. Esse é o mesmo discurso em relação ao ego. A gente não tem que acabar com o ego. O ego é muito útil. O Buda tinha ego. O Buda, em vários ensinamentos, ele fala eu. Se ele fala eu, ele tem um eu, né? Mas imagina, o eu do Buda, né? E o meu eu, né? Então, eu tenho que purificar esse meu eu, transformar, suavizá-lo, transformar ele num eu altruísta, agradável, dinâmico, energético, que busque o despertar, né? E ele, então, vai ser um aliado e não um obstáculo, né? Essa é a gente não, essa é a diferença do caminho. Num caminho, eu tento cortar tudo, cortar o eu, cortar a mente conceitual para se livrar, porque só tem obstáculos, né? No outro caminho, transforma, busca as qualidades positivas do eu, trabalha sobre elas, busca as qualidades positivas da sua mente, trabalha sobre elas, eles se tornam auxiliares no caminho, né? E tem o terceiro caminho, que é o caminho do Vajrayana, que é aproveitar a nossa mente do jeito que ela está, o nosso ego do jeito que ele está, para que a gente possa alcançar o despertar. Mas esse caminho é bem mais difícil, mas é mais rápido. Eu ainda não entendi essa parte, porque meditação essa semana surgiu um pensamento às vezes surge um pensamento de desejo, às vezes um pensamento que gera uma energia de raiva. Eu percebo essa energia, mas eu fico pensando como é que eu preciso essa energia. Ainda, para mim, eu não sei como fazer isso. Você percebe a energia, você sabe de onde ela veio, né? Essa energia veio desse pensamento. Olha para ela, olha, então veio de onde ela veio? Veio desse pensamento. O que é esse pensamento? Aí entra no pensamento e vai fundo nele. Aí você para de prestar atenção na energia, a energia ela vai se dissipando. A energia, a emoção, né? Mas isso é praticar o Vajrayana ou tem mais do que isso? Isso é praticar o Vajrayana também. Que bom que surgiu uma emoção negativa. Sim. Entende? Pega a emoção negativa, o que tem por trás dessa emoção negativa? Aí o que a gente vai ver? A essência dos pensamentos é o Dharmakaya. Se eu for fundo nesse pensamento, eu vou descobrir que esse pensamento é o Dharmakaya. Então, eu chego lá. Bom, gente, vamos terminando por aqui. A gente considera que essa parte do segundo ponto foi vista na totalidade. É claro que a Sangha levou anos e anos aprendendo essas coisas com o Buda Maitreya, ou seja, é muito mais profundo do que isso, né? Que a gente conseguiu, essa abordagem que a gente conseguiu chegar aqui, né? Mas, enfim, o nosso próximo encontro vai ser em junho, e em junho a gente vai estar vendo o terceiro ponto, que é Sangha. A gente vai entender o que é que o Maitreya fala, o que é Sangha, né? Nesse sentido. Obrigado pela presença de todos.
Acho que não tem nenhuma mensagem. A gente vai terminar, porque logo a gente vai voltar daqui uns 15 minutos para a nossa meditação com a nossa família. Eu queria talvez só aproveitar para convidar o pessoal de casa para o almoço também. Sim, sim, claro. Próximo domingo nós vamos fazer um almoço aqui no centro, um almoço em benefício, com o objetivo de arrecadar recursos para o centro, para a gente precisa de recursos para as nossas, a gente está precisando de recursos para as nossas atividades básicas até, né? E a gente está tendo uma dificuldade, assim, a renda que o centro tem arrecadado não está sendo suficiente para pagar as despesas e a gente está chegando numa fase meio crítica, né? Por exemplo, a gente tem uma árvore que precisa ser podada, que corre o risco de cair, os galhos mais altos correm o risco de cair e a gente não está tendo recurso para fazer a poda da árvore. Então, assim, um exemplo de uma coisa que a gente precisa arrecadar. Então, esse almoço e os próximos que virão também são uma forma da gente estar congregando as pessoas, estreitando mais os nossos laços, aproximando mais a sanga e as pessoas que não conhecem poderem conhecer aqui o centro, o funcionamento e adquirir e arrecadar também recursos para que esse centro continue funcionando, né? Ok? Vamos fazer a nossa... Tudo bem? Fazer a nossa dedicatória. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, e pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.